Olá pessoal, nesse vídeo eu vou então falar sobre o mitraísmo e mais especificamente as relações, então, as similaridades com o cristianismo. Né? Existe aqui um livro do David Flusser, está no volume 3, na página 172, que ele fala dessas similaridades. Ele Nossa dificuldade em entender o êxito cristão no primeiro período apostólico e subapostólico deve-se ao nosso conhecimento superior do mundo pagão. Atualmente, não somos mais tão ingênuos a ponto de pensar que nos séculos I e II o mundo pagão ansiava pela salvação, e já não exageramos o impacto de religiões de mistério sobre aquele mundo. Agora, em geral, se concorda que a cristologia da igreja cristã não foi influenciada por religiões de mistério pagãs, embora uma semelhança entre elas já tivesse sido assinalada pelos padres da igreja. A verdadeira semelhança entre as crenças representadas nas religiões de mistérios e o conteúdo da cristologia parece ser o fato de que ambos partilhavam um apelo direto às forças primordiais da alma humana. Um apelo conhecido naqueles tipos arcaicos de fé anteriores ao desenvolvido politeísmo com seu panteão. Na Antiguidade Clássica, esse tipo arcaico de religiosidade era representado pelo orfismo e provavelmente pelos mistérios de Eleusis, ao passo que no período inicial do cristianismo, isso era feito pelos cultos de mistério. A crença num ser divino, cujo sofrimento e morte redimem o crente do mal e cuja ressurreição é uma vitória sobre a morte, era familiar a muitos não-judeus, embora não saibamos em que medida eles eram atraídos pela semelhança dessa crença com a do cristianismo, para tornar-se cristãos. Esse tipo de atração era sem dúvida mais fraco entre os judeus, e na literatura rabínica mais tardia foram precisamente esses temas que suscitaram polêmica contra o cristianismo. Ao mesmo tempo, no fim do século II, houve uma revivência da cristologia da igreja. O cristianismo era, então, era forte o bastante para lidar com seus próprios problemas internos e pôde definir-se. Com a revivência da cristologia, conflitos cristológicos vieram à tona e a luta pela ortodoxia começou. Então ele reconhece que existe essa similaridade com ritos pagãos por conta de o que ele chama de um apelo direto a forças primordiais da alma humana. Então é como se essas características semelhantes elas estivessem impressas em diferentes culturas. Né? Isso lembra um pouco o conceito de consciente coletivo, né? do Jung. Né? Isso lembra um pouco isso. Quer dizer, existem alguns padrões ali que parece que se manifestam em diferentes culturas de diferentes épocas. Né? Então, David Flusser vai atribuir a isso essas similaridades entre essas culturas. Né? Esse é um ponto que o Flusser destaca. Com relação a Mitra, é interessante o Richard Carrier, né, que é um miticista, ele acredita que Jesus não existiu. Ele fala aqui num vídeo aqui que eu deixo aqui embaixo, né, que ele fala das falsas semelhanças entre cristianismo e mitraísmo. Ele lista semelhanças do cristianismo com religiões pagãs. E ali ele não inclui o mitraísmo, né, porque ele diz que não há evidências no mitraísmo de um Deus que morre e ressuscita. Isso é o Richard Carrier falando. Então, ele está admitindo que, com relação a esse ponto, em relação ao mitraísmo, não existe. O Rudolf Bultmann, ele vai falar também desses paralelos dos sacramentos cristãos com dos religiões de mistérios. Aí ele fala especificamente do batismo. Ele diz assim, o batismo concede participação na morte e na ressurreição de Cristo. Essa interpretação tem, sem dúvida, sua origem na comunidade helenista, que entende o sacramento de iniciação que lhe foi transmitido em analogia a sacramentos de iniciação das religiões dos mistérios, cujo sentido consiste em dar aos iniciados parte do destino da divindade cultuada que sofreu a morte e que despertou novamente a vida, como acontece em Atis, em Adonis e em Osíris. Então, veja, o Bultmann, ele trata desse sentido sacrificial do batismo, mas ele não inclui nessas divindades Mitra.
da mesma maneira que o Richard Kerr também não inclui. Prossegue o Rudolf Bultmann. No cristianismo helenista, assim ocorreu com o batismo, também a ceia do Senhor foi entendida como sacramento nos termos dos mistérios. A ideia da comunhão efetuada pela refeição sacramental ainda não é em si um pensamento específico dos mistérios. É um pensamento amplamente difundido em cultos primitivos antigos. Nos mistérios, porém, ele desempenha um papel essencial. Nele se trata da comunhão com a divindade morta e ressuscitada, em cujo destino o celebrante recebe parte por meio dessa refeição sacramental, como conhecemos nos mistérios de Atos e de Mitras. Justino declara a ceia sacramental dos mistérios de Mitra, e na qual, com palavras de bênção, são oferecidos pão e cálice de água, um arremedo demoníaco da Eucaristia, segundo o Justino, na Apologia 66.4, primeira Apologia. Então, esse é o texto do Bultmann. Ele reconhece, então, similaridades entre a Eucaristia, a celebração dessa refeição, com cultos pagãos, e com Mitra, que também tinha essa celebração. Agora, com relação ao sentido do batismo, ele deixa bem claro que o batismo no mitraísmo é diferente do cristão, porque não tem essa ideia de uma divindade que morre e ressuscita. Tá? Bom, de acordo com a mitologia persa antiga, e aí a gente tem que marcar entre o que é mitraísmo cultuado lá no Império Romano e o mitraísmo lá persa antiga, lá do Irã. Então, Mitras teria nascido de Anahita, uma mãe virgem, imaculada, que era adorada como uma deusa da fertilidade e posteriormente recebeu o título de Mãe de Deus. Mitra encarnou uma forma humana do Salvador, que era esperado desde Zaratustra. Acreditava-se que Anahita concebeu da semente de Zaratustra, preservada nas águas do lago Hanum, na província persa de Sistão. Mitra permaneceu celibatário ao longo da sua vida e ascendeu para o céu em 208 a.C. Tá? Ele tinha 64 anos. Em uma coleção de trabalhos apresentados no primeiro Congresso Internacional de Estudos Mitraicos, em 1971, John Reynolds, isso lá nos anos 1975, e Richard Gordon, eles desafiaram essa posição mais tradicional de que o Mitra teria origem persa, origem iraniana. Eles questionaram isso. De acordo com Ulansen, características críticas do mitraísmo romano estão ausentes da adoração iraniana de Mitras, entre as quais a organização hierárquica do mitraísmo, com uma série de níveis, parecendo quase que uma maçonaria, isso não tinha lá na Pérsia, o estrito sigilo em torno das doutrinas do grupo, isso também não tinha na Pérsia. Então você veja que essas características não tinha na Pérsia, também é muito diferente do cristianismo. Essa organização hierárquica dos praticantes, não é da hierarquia, né, dos sacerdotes, das pessoas que celebravam Mitra. Né? Isso no cristianismo não tem. Essa questão do sigilo em torno da doutrina também não tem. Outra distinção com a Pérsia, os distintos templos semelhantes a cavernas, mitreus, no quais as reuniões eram realizadas. Também no cristianismo não tem nada de culto em caverna, tá? Não existe isso. As catacumbas, as pessoas não celebravam nas catacumbas. As catacumbas era o lugar onde as pessoas eram enterradas. O culto era em casas de pessoas. Esse é o culto. O culto era realizado nas casas das pessoas, do cristianismo. Isso é que o Wayne Mix mostra no livro dele. E o quarto item, a iconografia central do mitraísmo romano, a taurotocnia, que era quando você matava o touro e aspergia sangue para tudo quanto é lado. Isso não tinha lá na Pérsia, tá? E também não tinha no cristianismo. Então, esses quatro itens, né? Essa hierarquia entre os praticantes, essa sigilo, uma doutrina esotérica, templos em cavernas e sacrifício do touro e aspersão de sangue pelos crentes, não tem nada parecido com isso no cristianismo, é bem diferente. E isso também não tem no mitraísmo lá praticado na Pérsia, ou seja, são coisas que foram introduzidas quando o mitraísmo veio para Roma e absorveu
práticas pagãs de Roma. Tá? O Lansen, ele argumenta que o culto de Mitra se originou entre filósofos estoicos em Tarso, que descobriram que eles acreditavam que era uma evidência astronômica para a existência de um Deus novo e mais poderoso, aquele que controlava o cosmos e que era identificado por um Perseu. Devido à sua estreita ligação com os militares romanos, o mitraísmo se espalhou rapidamente pelo Império Romano. Tá? Hiparco viveu aí em 190 a.C., né? Ele havia demonstrado que o conceito de Platão de um cosmo estacionário estava errado. O Hiparco demonstrou que o cosmos estava se movendo. Ele tinha um movimento de precessão a uma taxa de cerca de 1 grau ou menos por século. Então, Perseus estaria ou Mitras, né, estaria no centro dessa precessão. E ele passou a ser visto como o grande Deus que move todo o universo. Então, você veja, essa descoberta do Hiparco, ela coincide com o surgimento do mitraísmo, que é até 200 a.C., mais ou menos a mesma época. Tá? Então, o Stephens, ele explica que a descoberta de Hiparco teve uma participação aí no surgimento e ascensão do mitraísmo romano. Tá? Com relação aos templos, né? O mitreu de São Clemente, ele é um espaço subterrâneo em forma retangular, com 2 bancos dos lados mais compridos, feitos em tijolo. Ao fundo se encontrava um altar, no centro do altar uma imagem do sacrifício do touro, a tauromaquia. No teto eram reproduzidas constelações que representavam os signos do zodíaco. Quer dizer, existe uma relação direta entre o mitraísmo e esse culto aos astros. Mais uma diferença com o cristianismo. Né? Então, a água desempenhou um papel purificador no mitraísmo, assim como no cristianismo. Consequentemente, o mitreu era localizado perto de nascentes, riachos ou uma fonte de água. Eram usadas bacias para realizar o batismo. No centro de cada mitreu havia a imagem lá da taurotania, matando o touro. Tá? Mitras é identificado como Deus Sol e eles estão juntos se banqueteando da carne do touro sacrificado. Sol, o Deus Sol, investe Mitras com poder e Mitras e Sol apertam suas mãos sobre um altar ardente. Essas cenas são representadas nos mitreus. Tá? Então nós temos algumas semelhanças. Né? Mitreus era um deus encarnado na forma humana. Ele nasceu em 25 de dezembro, que é a data do Sol Invictus. Na verdade, é uma das datas do Sol Invictus. Eu vou falar isso num outro vídeo, né? 25 de dezembro. E o 25 de dezembro não está ligado a Mitras, tá? É outra razão para ter escolhido esse 25 de dezembro. Não há documentos que mostrem essa relação. Vou mostrar isso em outro vídeo. Mitra nasceu de uma virgem, nasceu numa caverna. Para Jesus, a primeira menção do nascimento de Jesus numa caverna ocorre no século II, lá por volta de 150, no proto-evangelho de Tiago, no capítulo 18. Justino, no diálogo com Trífon, lá no capítulo 78, ele também fala de Jesus nascendo em caverna. E Orígenes, no Contracelso, no livro 1, capítulo 51, também fala de Jesus nascendo numa caverna. Mitra nasceu numa caverna. Agora, Mitra realizava milagres, ele permaneceu celibatário, o batismo era um ritual de iniciação, apesar de que nem Bultmann destaca, havia diferenças no batismo de Mitra com o batismo cristão, no significado daquilo, né? Então essas seriam algumas semelhanças. Essas semelhanças foram identificadas por padres da igreja, como Justino e Tertuliano. O mitraísmo tem um significado astrológico, que no cristianismo não está presente. Jesus é o mediador entre Deus e o homem, não tem essa referência aos astros. Né? O mitraísmo ele tinha a cerimônia de Eucaristia, mas a ideia de um becante sagrado
É muito antiga, ela está presente em várias outras religiões, né? O Justino fala dessa semelhança na primeira apologia, no capítulo 66. Ele diz assim, Jesus diz, isso é o meu corpo, que da mesma maneira sendo tomado o cálice, é dado graças, isso é meu sangue, e deu a ele sozinho. Que os demônios perversos imitaram nos mistérios de Mitras, ordenando que a mesma coisa fosse feita, pois aquele pão e um copo d'água são colocados com certos encantamentos nos ritos místicos de alguém que está sendo iniciado. Então veja que o culto cristão é feito com pão e vinho, o de Mitras é com pão e água, um pouco diferente. Tá? Dizer que Mitra estava presente na carne e no sangue é um absurdo. Isso não tem nada parecido com Mitra, não tem essa simbologia. Não há nenhuma prova relatada sobre isso, muito menos que se concedia salvação para aqueles que praticavam. Não tem essa ideia de remissão dos pecados. Né? Mitra salvou o mundo como? Matando o touro. Né? Cristo se ofereceu em sacrifício de si mesmo. Dificilmente é possível conceber uma diferença mais radical do que Mitra nessa cena da Taurotocnos e do Cristo crucificado. Diálogo com Trífon, ah, Justino fala do nascimento da caverna, assim como também no Contra Celso e no Proto-Evangelho de Tiago. Então, essa parte da caverna tem semelhança. Né? As congregações mitraicas eram como lojas maçônicas, era restrita a homens, mulher não poderia entrar, então o cristianismo ele é muito mais inclusivo, né? O mitraísmo ele permitia apenas homens, era uma organização religiosa exclusiva que exigia dos iniciados fazerem uma série de etapas e iniciações que tornava difícil o ingresso na seita e para ascender na sua carreira. O cristianismo, por outro lado, ele aceitava tanto homens quanto mulheres, de fato, muitos dos primeiros cristãos eram mulheres. O ritual do batismo era a única exigência para se tornar um membro, não é nada difícil, não havia esses níveis de iniciação. Né? O judaísmo ele carecia de uma organização central comparável da Igreja Romana. A Igreja logo se organizou hierarquicamente em todo o Império, nas grandes capitais, né, Roma, Cartago, Constantinopla, Antioquia, Alexandria. Também o mitraísmo também não tinha ideia de um cânone sagrado, uma lista de livros sagrados. Né? Então, tudo isso torna o mitraísmo pontos, né, que diferenciam em relação ao cristianismo. É isso. Muito obrigado, então.